Olá pessoal, então nessa videoaula a gente vai ver um exemplo de integrais de linha por campos conservativos. Então, nessa videoaula a gente na verdade vai ver desde a etapa inicial de verificação se o campo vetorial é conservativo ou não, e todos os passos que vêm a seguir, incluindo a determinação de uma função potencial. Então, aqui foi extraído das notas de aula, né? Como esse exercício originalmente era dividido em dois, eu peguei só uns trechos desses dois enunciados. Aqui a gente tem que calcular uma integral de linha de campo vetorial, onde o campo vetorial é dado, e a curva parametrizada é essa aqui. Então, sempre que você se deparar com uma integral de linha de campo vetorial, você pode sempre começar pelo teste, dado pelo teorema 5.63. A partir dele, a gente faz a verificação se a derivada dessa função f em relação a y é igual à derivada dessa função g em relação a x. Então, aqui a gente está chamando essa função componente de f e essa função componente de g, seguindo a notação do teorema. Então, a derivada parcial em relação a y da f, ela é igual, em relação a y, certo? Ela é igual a 2x, e a derivada parcial em relação a x da função g é a derivada dessa segunda função em relação a x. Isso aqui é igual a 2x também. Como essa igualdade é verificada, na verdade, a gente vai destacar aqui que ela é válida em todo ponto de R2, então esse campo ele é conservativo. E sendo o campo vetorial conservativo, a gente vai poder resolver essa integral de linha de acordo com os teoremas que a gente viu de integrais de linha de campos conservativos. Bem, o que significa esse campo vetorial F ser conservativo? Por definição, significa que esse campo vetorial ele é o gradiente, aqui a gente tem uma linha de digitação, esse f é o gradiente de uma função potencial φ, certo? E o que significa isso? Significa que a derivada parcial dessa função φ em relação a x fornece f, e a derivada parcial dessa função φ em relação a y fornece a função g. E agora a gente vai começar esse processo de obtenção de uma função potencial. A gente vai descobrir que função φ satisfaz essa condição. Então, uma pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte. Vamos olhar para essa primeira equação aqui, dessas duas últimas. Se a gente sabe que a derivada parcial em relação a x dessa função φ é igual à função f dada, que tipo de operação, que tipo de operador matemático a gente usa para encontrar a função φ? Se a gente conhece a derivada da função φ, como que a gente faz para encontrar a função φ? Se quiserem, podem pausar o vídeo, mas a resposta é integral. Então, se a gente sabe que a derivada parcial da φ em relação a x é igual a essa função, 3 mais 2xy, então a integral dessa função, em relação a essa variável, vai fornecer a função φ. Então, aqui eu substituí, a função f é dada por 3 mais 2xy, a gente está fazendo essa integral em relação à variável x, então a gente vai obter 3x, e aqui a integral de 2x é x ao quadrado. E y é uma constante que está multiplicando, então a gente só repete. Então o que ocorre aqui, que é bastante importante, é essencial. Como a gente está fazendo uma integral indefinida, a gente colocaria aqui mais uma constante, certo? Foi isso que a gente aprendeu lá em cálculo 1. Mas o que ocorre é o seguinte, essa função φ, que a gente está escrevendo dessa maneira, ela não é uma função apenas da variável x, é uma função de duas variáveis. Ela depende de x e de y. Então, aqui, essa constante que aparece, ela é uma constante
em relação a x. Ou seja, essa constante de integração ela pode depender da variável y também. Por quê? Qual o objetivo da integral indefinida? A gente está expressando aqui a família de funções cuja derivada em relação a x fornece a função dada que é essa aqui. Se a gente derivar qualquer função escrita dessa forma em relação a x, a gente vai obter no primeiro termo 3, no segundo termo 2xy, e a derivada de qualquer função de y igual a zero. Então, a família de todas as funções que satisfazem essa condição de derivada incluem funções da variável y ali como constante de integração. Bem, então, seguindo em frente, o que nós fizemos foi, nós usamos essa primeira equação para encontrar essa expressão para φ, e agora a gente vai usar a segunda equação, que diz que a função componente g, lá do campo vetorial, é igual à derivada parcial de φ em relação a y. Então, o que isso quer dizer? A função g é essa denunciada, e a derivada parcial de φ em relação a y, a gente já pode considerar a expressão que a gente obteve para a função φ, certo? Através dessa integral que nós fizemos na linha de cima. Então, o que a gente obtém nessa igualdade? X² menos 3y2 é a função g, e a derivada parcial em relação a y, dessa expressão que nós temos para φ, vai ser em relação a y, x². E aqui nós temos uma função de y. Qual é a derivada dela? Carinho de y. E aí, nessa igualdade, nós observamos aqui, né, que x² dos dois lados, se a gente passar subtraindo, né, subtraindo x² dos dois lados, nós vamos ficar com a expressão carinha de y é igual a menos 3y2. Então, mais uma vez, uma pergunta. Se nós sabemos qual é a derivada dessa função k de y, igual a menos 3y², como que a gente faz para encontrar a função k de y original? Se quiserem, podem pausar o vídeo, mas a resposta é a integral. Então, calculando a integral dessa função menos 3y², a gente encontra menos y². Aqui, novamente, é uma integral indefinida. Então, aqui a gente está procurando a família de funções cuja derivada em relação a y vai resultar na função dada. Então, o que a gente obtém é menos y³ mais c. Aqui, essa constante ela é realmente um número real, certo? Aqui eu vou destacar que c é uma constante real. E a diferença é que essa função depende apenas da variável y. Então, o que é constante em relação a y em uma função que depende apenas de y é uma constante real, c. Então, assim a gente consegue escrever a função φ de que maneira? Por essa linha, essa primeira linha, nós temos que φ é igual a 3x mais x² y mais essa função k. Só que a função k, por essa nossa última linha, já se escreve de uma maneira bem específica. Então, aqui nós temos menos y³ mais essa constante c. Então, aqui nós temos uma família de funções. Vocês podem verificar que a derivada parcial em relação a x dessa função fornece a primeira componente do campo vetorial, e a derivada parcial em relação a y fornece a segunda. E aqui a gente tem essa constante real, que não faz diferença nesse processo de derivação, ou seja, a gente tem uma família de funções potenciais e não apenas uma. Bem, então agora que nós sabemos que o campo vetorial é conservativo, bem, nós já sabíamos antes, né, com esse teste, o que nós fizemos foi obter a função potencial. Por que a gente fez isso? Porque essa integral de linha, ela pode ser calculada através da função potencial. Lembrando que esse teorema é o teorema 5.6.1. Então, aqui a gente vai calcular a φ nesses dois pontos Q e P. Que pontos são esses? Eles são os pontos inicial e terminal da curva C. Então, se a gente olhar para a curva dada no enunciado, a gente tem que o ponto inicial é dado por t igual a 0
e o ponto terminal é dado por t igual a π. Então, Q é igual a R de π e P é igual a R de zero. Então, como que a gente faz para encontrar esses pontos? R de π é obtido substituindo t igual a π na função R. Então, aqui nós temos duas componentes, eu já estou escrevendo nessa notação com parênteses, né? Substituindo t igual a π, a gente tem que o seno de π é igual a zero. E aqui mesma coisa. O seno de zero é igual a zero. O cosseno de π é igual a menos 1 e o cosseno de zero é igual a 1. Então, a gente obtém dessa forma as coordenadas dos pontos inicial e terminal da curva, que são substituídos aqui para fornecer o valor da integral de linha. Então, o cálculo da integral de linha vai ser feito usando esses pontos. Lembrando que a φ calculada no ponto Q, tendo o ponto Q x é igual a zero e y é igual a menos exponencial de π, como que a gente vai calcular esse primeiro termo? A gente vai substituir essas duas coordenadas na função φ. Então, aqui a gente vai substituir x é igual a zero, x é igual a zero, y é igual a menos exponencial de π, e mesma coisa nesse último termo. Lembrando que como a gente está calculando essa diferença do valor da função φ em dois pontos, vocês vão perceber que esse mais c não faz diferença no cálculo da integral de linha de campo vetorial. Uma situação bem semelhante àquela de integrais definidas de cálculo 1. E após a substituição, vocês vão encontrar esse resultado para a integral de linha. Então, lembrem-se, não esqueçam, né, de ler as notas de aula e fazer as atividades que estão ali no Moodle, mas a resolução de integrais de linha por campos conservativos ela é feita dessa maneira.